Cidade Baixa e Península de Itapajipe. Talvez alguns não saibam, mas boa parte da Península de Itapajipe é artificial, composta por terrenos ganhados ao mar com aterros sucessivos. O mesmo se dá com o bairro do Comércio, tão antigo quanto a fundação da cidade de Salvador, mas naquele tempo não passava de estreita faixa de terra contígua à montanha, marca do acidente geológico denominado Falha de Salvador. Ao contrário da maior parte do município, a Cidade Baixa, incluindo a península, se assenta sobre terreno sedimentar, o mesmo solo de Massapê que permitiu o esplendor da lavoura de cana-de-açúcar no Recôncavo. Recheado de marcos caros à cidade e atrações turísticas, como a Igreja do Bonfim, Ponta de Humaitá, Mercado Modelo e Feira de São Joaquim, Cidade Baixa e Península de Itapajipe representam um conjunto urbano harmônico com muita história para contar. Boa Viagem. O nome vem da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, erguida no início do século XVIII. O bairro era escassamente povoado até a fundação da Companhia Empório Industrial do Norte, pelo empreendedor Luiz Tarquínio, pardo e de origem humilde, em 1891. No ano seguinte, ao lado da fábrica, também conhecida como Fábrica da Boa Viagem, inaugura-se a Grande Vila Operária de Luiz Tarquínio, com 258 unidades residenciais. Outras fábricas funcionaram no bairro no século XX, e até hoje galpões de grandes armazéns ocupam boa parte de sua área. Bonfim. Quem deu nome à igreja, construída entre 1746 e 1772, foi o capitão Teodósio de Faria, devoto do Senhor do Bonfim de Setúbal, em Portugal. Em meados do século XIX, a Colina Sagrada e arredores já tinham população permanente, além de abrigar enfermos e servir de quarentena aos chegados a Salvador de longas viagens marítimas. O bairro chegou a sediar pequenas fábricas, a primeira delas de vidro, instalada em 1815. Adensou-se no século XX por conta da forte industrialização da península de Itapajipe. Calçada. A Calçada do Bonfim tinha esse nome por ter calçamento e representava o caminho terrestre para chegar ao Bonfim, correspondendo à atual Rua Barão de Cotegipe. Já a estação ferroviária, de 1860, chamava-se Jequitaia e irá mudar para Calçada pelo crescimento da importância da Calçada do Bonfim. O bairro se tornou referência comercial no século XX, por servir de ligação à industrializada península de Itapajipe e de ponto de embarque e desembarque para passageiros e cargas que utilizavam a ferrovia. Caminho de Areia. Com muitos conjuntos habitacionais e casas, o bairro é o nome da principal via de ligação entre o Largo de Roma e a Ribeira, antigo trilho de bonde, instalado sobre a areia utilizada para nivelá-lo, daí o nome da avenida, Caminho de Areia. A ocupação massiva começa em 1902, com a construção de uma vila para operários da fábrica Paraguaçu, na rua Carneiro da Rocha, intensificando-se com a chegada de novas indústrias dali até a década de 1940. Comércio. No início da colonização, em meados do século XVI, o mar só deixava espaço para uma única rua na Cidade Baixa. Com o tempo, foram surgindo os aterros, o último de grande monta em 1912. Também foi aos poucos que o nome comércio foi pegando entre os soteropolitanos, associado à concentração de estabelecimentos comerciais dos mais variados gêneros e escalas, muito em função do porto, ponto de chegada e saída para o Recôncavo, o interior e o mundo, na maior parte do tempo histórico de Salvador. Mangueira. O bairro é um dos muitos que foram conquistados ao mar, com casas sobre palafitas avançadas uma a uma, contra toda a pressão contrária, a partir da década de 1940. Os alagados, dos quais Mangueira faz parte, foram destaque no mundo todo como símbolo da precariedade da ocupação urbana no Brasil. Na década de 1980, finalmente toda a área atual terminou de ser aterrada e os lotes foram demarcados. O nome do bairro é referência a uma mangueira, Mangifera indica, originária do Sudeste Asiático, que existia na parte originalmente seca do bairro, de onde partiu a conquista heróica do território. Mares. A paróquia data de 1871, tempo em que poucas casas havia em volta, as matas e manguezais predominavam. Com a industrialização de Itapajipe, iniciada justamente por volta daquela data, o bairro cresceu, porém em área espremida. Hoje é basicamente comercial, com muitas lojas e galpões.
Por que Mares? É a denominação mais antiga da área, tanto que era freguesia, depois distrito, responsável por todos os bairros em volta. Vem da designação Nossa Senhora dos Mares, a antiga igreja, atual é de 1937 e não ocupa o mesmo terreno, erguida pelos carmelitas em 1749. Massaranduba. O nome vem de uma árvore, batizada assim pelos tupis, que cresce no Massapé. O bairro é parte uma extensão emersa e tardia, década de 1940 e diante, do povoamento da península de Itapajipe, parte roubado ao mar pelo fenômeno alagados, casas sobre palafitas que foram avançando mais e mais na enseada. Em meados do século XX, os empregos industriais estavam todos ali perto. Migrantes chegavam aos milhares do interior paupérrimo. Era resistir ou resistir. Eis a marca de Massaranduba, ocupação heróica e muito densa. Monte Serrat. Da ermida, pequena igreja em local ermo de Montserrat, em devoção a Nossa Senhora de Montserrat, de tradição espanhola, não se sabe exatamente a data de construção, mas já existia com certeza em 1598. O forte original também é do século XVI, o primeiro da colonização. O povoamento foi lento pelo menos até 1855, quando 2 ingleses instalam no bairro uma metalúrgica, chegando a empregar 112 operários. Foi a única indústria que ali funcionou. O bairro, que se adensou no século XX por conta da industrialização de Itapajipe, foi e segue sendo residencial. Ribeira. O nome surgiu com a Ribeira dos Galeões, em data incerta dos primórdios da cidade. Uma das muitas acepções da palavra ribeira é lugar às margens da enseada ou rio, onde é possível colocar embarcações a seco para consertá-las. O bairro foi povoado por pescadores até o século XIX, quando alguns endinheirados da cidade o elegeram para abrigar casas de veraneio. No século XX, recebe muitas indústrias e forte adensamento populacional. Roma. O nome, primeiro do largo, depois bairro, é atribuído a uma capela em devoção a Nossa Senhora de Roma no século XVIII. Porém, tal tese não tem comprovação histórica. O bairro é marcado pela vida e obra de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, Santa Dulce dos Pobres, que em 1949 abrigou, ao lado do convento Santo Antônio, 70 doentes pobres. Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce, já em 1935, era chamada pela imprensa Anjo dos Alagados, por seu apoio incansável aos necessitados, especialmente aos das palafitas itapajipanas. Uruguai. A Rua Direta do Uruguai data do final do século XIX, do primeiro surto industrial da península de Itapajipe. Só havia o início na rua, a parte alta, pois pelo menos 80% de seu curso atual correspondia a manguezal e mar. Dos anos 1940 aos 1980, no segundo e maior ciclo de industrialização local, dá-se uma luta dramática para avançar a área habitada, com casas sobre palafitas e aterros ilegais, feitos muitas vezes com lixo nas madrugadas. A maior parte do bairro é aterro, providenciado por quem precisava desesperadamente de um lugar para morar. A referência mais antiga ao nome Uruguai nomeia os Mangues do Uruguai ainda no século XIX. Pouco depois, já há citações da Rua do Uruguai. Vila Rui Barbosa ou Jardim Cruzeiro. O bairro não deveria existir, deveria ser habitado de peixes e crustáceos, como era até 1940, pois aquele lugar era mar. Mas o povo quis, de palafita em palafita, habitação suspensa sobre o mar ou mangue, resistindo aos que queriam barrar a imensa ocupação. Uma forma de resistir foi batizar o bairro com o nome do grande tribuno, advogado e escritor político da Bahia, Rui Barbosa. Deu certo, não houve coragem de tirá-los dali. O aterro foi chegando e hoje todos estão em terra firme.